بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Estamos nos últimos dias do mês de Ramadan, e como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, são ayyaman ma'dudat, são dias contados. Isso significa que esse mês ele corre como os outros meses, como toda a nossa vida também ela corre, como Allah subhanahu wa ta'ala ele perguntará no dia do final sobre a vida que nós vivemos aqui. Ele pergunta quanto tempo vocês permaneceram no mundo. Isso está na Surat Al-Mu'minun, no final dela. Aí as pessoas vão falar, nós permanecemos um dia ou parte de um dia. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz, vocês permaneceram um pouco se vocês reconhecessem o que era a vida mundana. Então a nossa vida são momentos que são tão passageiros como esse mês. Nós tínhamos começado ontem, nós tínhamos falado que o mês de Ramadan, temos que aproveitar, vamos lá, está no início, e hoje a gente está falando já, está no final. Vamos começar pelas perguntas. Uma pergunta que diz a pessoa que está em Ramadan. E geralmente as irmãs, elas dentro de casa, aquela que sabe recitar o Corão direito e tal, e ela tem levanta durante as noites e tal, ela quer conquistar Laylat al-Qadr, a noite de decreto. Ela rezou Isha e tal, e de repente estava lá recordando Allah e dormiu. A intenção dela era acordar a noite toda, e ela acordou, já era quase o Fajr. Então essa pessoa, ela alcança Laylat al-Qadr, ela tem o mesmo benefício de que uma pessoa que acordou toda a noite. O que vocês acham? Isso, ela teve a intenção, então quem intenciona, e nessa intenção dele tem algo que impediu ele de fazer, Allah subhanahu wa ta'ala ele dá para ele como se ele estivesse colocado em prática tudo aquilo que ele tinha intencionado. لذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام, isso daqui tem o hadith do Rasul عليه الصلاة والسلام. Ele disse, إن العبد إذا مرض أو سافر, o servo quando ele fica doente, ou se ele viajar, ou se ele dormir antes de praticar uma adoração, e a doença, ou a viagem, ou dormir, impedir ele de fazer uma prática que ele fazia quando ele estava sã, o profeta Muhammad ele disse que Allah determina para ele como se ele estivesse feito ela por completo. Allah subhanahu wa ta'ala يعطيه كأنه قام بهذا العمل. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. Essa é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala ele permite que essas ações que ele ia fazer, intencionou, só que algo impediu ele de fazer, ela é contada como se ele estivesse feito. E nós sabemos que as nossas ações não permitem que a gente entre no paraíso que Allah preparou para nós. É um paraíso eterno, não é? É um paraíso que não tem fim. É um paraíso que você tem tudo o que você possa imaginar e que não imagina e não consegue imaginar. Como é que nós entramos no paraíso? A gente vive pouco aqui nesse mundo. Nós vivemos dias contados ou horas contadas, se fossem contadas em relação ao que tem no dia do final, não tem nem contagem. É pela intenção, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós, você que viveu 80, 90, 100 anos, foi com a sua intenção, você todo ano faz jejum, toda hora faz as orações, sempre faz a caridade, você faz o seu zakat, você tem a boa intenção. Então se você vivesse 200 anos, você iria continuar fazendo as mesmas práticas, não é? Esse é o crente em Allah subhanahu wa ta'ala. Como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para ele, então se você vivesse 1 milhão de anos, você também iria continuar fazendo aquilo que Allah te ordenou. Então pela sua intenção, você entrará no paraíso para ficar eternamente no paraíso, aproveitando por causa da sua intenção que você tinha nesse mundo em colocar em prática aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou a praticar. Então a nossa intenção ela tem muita validade. Niyya ila amal yani kbir, qawi. Por isso que nós temos sempre que intencionar. A gente fala, às vezes uma pessoa vem para a aula, ele fala, eu somente vou lá assistir a aula, e ele tem o benefício de assistir a aula. Tem pessoas que falam, eu vou sair de casa para ir assistir a aula
e me encontrar com as irmãs para cumprimentá-las, porque o profeta Muhammad ele disse: aquele que se encontrar com um muçulmano e cumprimentá-lo, todos os seus pecados eles irão ser perdoados, somente por cumprimentar uma pessoa. E ele coloca uma outra intenção, e ele fala: o profeta Muhammad ele disse: seu sorriso perante o seu irmão é uma caridade. Então eu vou lá encontrar com as irmãs, vou dar um sorriso, eu vou cumprimentar. Também tem outras que colocam outras intenções. Se eu puder chegar na mesquita e fazer algo benéfico para a mesquita, é uma outra intenção. Uma pessoa fala: eu vou procurar para ver se tem alguma pessoa necessitada, eu vou perguntar. Também, além da aula, ela coloca já essa intenção aonde? No seu coração. Então tem pessoas que vêm com 4, 5, 6, 7, 10 intenções benéficas. E ela veio para cá, assistiu a aula e talvez não conseguiu aquilo que ela intencionou, mas conseguiu assistir a aula. Allah subhanahu wa ta'ala dará para ela a recompensa das 10 intenções que ela vinha e tinha colocado no coração para fazer a prática. Imagine quanto que é uma pessoa. Às vezes uma pessoa veio, somente quero assistir a aula. Se você levou a aula. A outra veio com 10 intenções a mais. Ela levou 10 vezes a mais do que a outra. Então por isso que a gente tem que sempre estar intencionando o bem. Quanto mais você intenciona mais o bem, mais Allah subhanahu wa ta'ala te dá esses privilégios. Com certeza nós estamos já como nós falamos, no final do Ramadã. São os últimos dias, as últimas noites. E essa é a etapa final onde nós temos que nos preocupar mais ainda do que quando nós começamos o mês de Ramadã. Porque agora, que essa etapa final, ela é mais importante, porque quem não foi perdoado, que corra agora para ter o perdão. Quem não foi libertado, que faça as práticas para ser libertado do fogo do inferno. Quem não conseguiu alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para que ele esteja ligado com Allah, que faça agora e seja mais uma pessoa mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala e se esforce a mais. Agora o esforço tem que ser a mais. É igual uma corrida. Às vezes duas pessoas vão fazer corrida. No começo estão lá, correndo, né? Agora, quando que é o esforço maior? Na última etapa. Aqueles que estão lá na corrida, então aquele que se esforçar a mais, a pessoa coloca toda a sua força para conseguir chegar primeiro. E assim também nós temos que estar em Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu muitos privilégios em Ramadã. Muitas ações que são triplicadas. E todas as ações, elas têm um valor diferente no mês de Ramadã. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse na Surah Al-Qadr: Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alf shahr. Vocês percebem que Allah subhanahu wa ta'ala citou a Surah Al-Qadr, depois citou ela 3 vezes, Al-Qadr, Al-Qadr, Al-Qadr. Quando é citado algo, uma palavra que é repetida várias vezes no lugar, numa sura e tal, isso demonstra o valor do significado daquela palavra, o valor daquela noite, o valor daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala citou e forçou para que a gente prestasse atenção em relação a isso. Então, Laylatul Qadr, ela está nessas noites. O profeta Muhammad nos incentivou que nessas noites a pessoa que se esforçar com fé e esperança, ele terá o grande privilégio de ser perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o profeta Muhammad ele fala: Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aquele que levantar a noite do decreto, imanan, com fé, wa ihtisaban, esperança do que Allah irá dar o perdão a ele. O profeta Muhammad disse: serão perdoados os seus pecados. Por isso que a gente tem que correr muito nessas noites para colocarmos em prática tudo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou e nos incentivou para que sejam colocados em prática. Uma das coisas que nós queríamos assim falar hoje sobre esse final de Ramadã é isso: cada um se esforçar o máximo que puder, porque são momentos que talvez não se repitam na nossa vida. Uma outra questão também que nós temos que saber, que no final do mês de Ramadã nós temos a Sadaqat al-Fitr. Sadaqat al-Fitr que o profeta Muhammad determinou na nossa vida para que ela seja, no nosso jejum, para que ela seja paga. Sadaqat al-Fitr é paga devido ao jejum que nós colocamos em prática para purificar o nosso jejum. Sadaqat al-Fitr, que seria a caridade do Fitr. Essa é uma sadaqa que é obrigatória para o jejuador a pagar no final de Ramadã. O profeta Muhammad ele mostrou no hadith dizendo
que ela purifica o seu jejum se você teve algum erro, e ela beneficia o pobre, porque ele precisa também ter o final de Ramadã feliz também em receber essa sadaqa. Essa sadaqa al-fitr, ela é dada diretamente para quem? Para os pobres e necessitados. Ela não vai nos outros, tipo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou 8 tipos de zakat no Coran, na Surah At-Tawbah. 8 tipos que você pode dar o seu zakat. Dentre eles, o fi sabilillah, o ibn sabil, o al-gharimin, uma pessoa que tem dívida, você vai lá, paga a dívida dele com zakat. Uma pessoa que está de passagem no lugar, ele é rico no país dele, mas aqui ele teve necessidade e não consegue voltar, você pode pagar do seu zakat para fazer com que ele volte para o seu país. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre a libertação do escravo com seu zakat e tal. Então, o zakat você pode pagar para 8 tipos de pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na Surat At-Tawbah. Agora, zakat al-fitr já tem 2 tipos só que você paga para eles: fuqara wal masakin. Os fuqara, que são os pobres e necessitados, somente para esses. Você não vai pegar a sadaqat al-fitr e falar: eu vou pagar a dívida do fulano, eu vou ajudar o fulano que ele está de passagem então, eu vou tal, não. Não, é somente para esses 2 tipos de pessoas que você paga sadaqat al-fitr. Sadaqat al-fitr, ela foi determinada por Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad a.s. ele citou ela no ano 2 da Hijra, quando foi ordenado também o jejum do mês de Ramadã, no ano 2 da Hijra. E Abdullah ibn Abbas, ele disse sobre essa sadaqa, ele falou: farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad a.s. ordenou como uma obrigação obrigatória, uma obrigação, zakat al-fitr, o zakat al-fitr. Quem paga zakat al-fitr também, a pessoa que paga zakat al-fitr é diferente da pessoa que paga o zakat em geral. O zakat em geral você precisa ter no mínimo 9 mil reais. 9 mil reais, esse é o valor da prata, né? Porque nós temos o valor do ouro e o valor da prata: 85 gramas de ouro ou 475 gramas de prata. Quem tiver 475 gramas de prata, que são equivalentes a mais ou menos 9.200 reais, ele se torna obrigatório a pagar o zakat desse dinheiro, se ele guardar durante um ano, sem que esse dinheiro desça daquele valor e sem ele precisar deles. Então ele tira 2,5% anualmente, não é uma vez só, não, anualmente. Não. Quanto que fica, mais ou menos? Tipo de 9 mil? 9 mil. Quanto que dá, mais ou menos? Você divide 9 mil por 40 e o resultado é o zakat. Qualquer valor você divide por 40 e você tira o seu zakat. Se você tiver 1 milhão de reais, divide por 40, o resultado é o zakat que você tem que pagar. Então, zakat você tem que ser uma pessoa rica, e a riqueza para nós é a pessoa que tiver 9 mil reais ou a mais do que esse valor que ele guardou além das suas necessidades e permaneceram com ele durante um ano. Então ele paga o zakat, 2,5%. Zakat al-fitr não, eu não preciso ser rico. Todas as pessoas, até o pobre, ele tem que pagar zakat al-fitr. Até os ulama dizem que se a pessoa não tiver nada para pagar, ele vai pagar por ele, pela família. A gente paga até pelas crianças que não jejuam, pelas pessoas que estão dentro de casa, por cada pessoa. E hoje ela equivale a mais ou menos entre 25 e 30 reais, mais ou menos. É um só que seria 2,5 kg de arroz. O valor deles, mais ou menos. Então, entre 25 e 30 reais. Não. Não, a empregada dentro de casa, a gente não paga por ela e nem paga para ela se ela não for muçulmana. Se ela for muçulmana e necessitada, você pode pagar para ela. Agora, se ela for muçulmana, tá? Se ela for muçulmana, ela paga também. E não você não é obrigado a pagar pela empregada. Ela que é obrigada a pagar por ela mesma. Você é obrigada a pagar por aqueles que você sustenta eles, que estão dentro da sua responsabilidade. Então você paga por cada uma que tem a responsabilidade por ela. Você paga o valor de zakat al-fitr. Então até dizem que uma pessoa que é pobre e ele não tem dinheiro para pagar zakat al-fitr, não tem aqueles 25 ou 30 reais para ele pagar o zakat al-fitr. Os ulama, eles falam que geralmente essa pessoa ela recebe zakat al-fitr. Daquilo que ela recebe, ela paga. Então até a pessoa pobre,
ela paga. Então, alguns ulama disseram que se a pessoa tiver a alimentação da sua noite, daquela noite, e tem os 30 reais que sobraram a mais, ele é obrigado a pagar aqueles 30 reais pelo Zakat al-Fitr. Então, Zakat al-Fitr é diferente daquilo que as pessoas possam imaginar, que eu tenho que ser rico para pagar Zakat al-Fitr. Não, não é necessário que você seja rica para pagar a Zakat al-Fitr. Se você tiver aquele valor naquela noite, você deve pagar Zakat al-Fitr para os pobres e necessitados, e como ela é obrigatória, você tem que pagar para o muçulmano que necessita, que é pobre ou necessitado. Agora, a outra caridade em geral, fora Zakat al-Fitr, a caridade em geral você pode pagar para o muçulmano e não muçulmano, mas Zakat não, tem que ser para o muçulmano. E até dizem que Zakat al-Fitr, ela é como se fosse no final, quando você está rezando, praticando a oração, e você erra na oração, o que você faz? Você faz sujud al-sahw, né? A gente faz um sujud no final, que é chamado sujud al-sahw, a prostração do sahw. Sahw quer dizer que o esquecimento que você tinha, e você faz e você repõe aquele sahw, aquele esquecimento, e fazer esse sujud. Zakat al-Fitr é igual a esse sujud, que a gente pode, 30 dias, talvez a pessoa erra, faz algumas coisas, ele fala algumas palavras, talvez ele não consiga alcançar o jejum desejado, então ele faz aquele Zakat al-Fitr para repor aquilo que falhou. Isso daí também ele é pago por todas as pessoas, como nós falamos, porque o hadith do profeta Muhammad a.s., hadith Abdullah ibn Umar, o Abdullah ibn Umar, quando ele disse farada Rasulullah s.a.w. Zakat al-Fitr, o profeta Muhammad a.s. ordenou a ser paga Zakat al-Fitr em Ramadan, sa'an min tamr. O sa', como nós falamos, são 4 mud. O mud que seria uma palma da mão, de uma mão normal, não é uma mão gigante, nem uma mãozinha pequena. Então isso daqui, sa' equivale a 4 mud, que seria 2 mãos, né, 2 palmadas que você tira, e são equivalentes, 2 palmadas que você tira, é mais ou menos 2,5 kg de arroz, ou de trigo, ou de tâmara. O profeta Muhammad a.s., como disse o Abdullah ibn Umar, sa'an min tamr. Por que ele falou de tâmara? Porque a tâmara era o alimento principal em Medina. Aí você não vai falar para as pessoas aqui, você tem que pagar um sa' de tamr. Aqui a pessoa tem que ser muito rica para pagar sa' de tamr. O quilo de tâmara hoje acho que 90 reais, 50 reais. Imagine ele pagar o valor de 2,5 kg de tâmaras. Quer dizer que precisa ser muito rico mesmo. Então isso daqui é para as pessoas onde tem muitas tâmaras, e a tâmara é a alimentação normal no país deles, como na Arábia Saudita, no Iraque, nos países que têm as tâmaras. No tempo do profeta Muhammad a.s., até o profeta Muhammad a.s., ele dizia naquela época, casa que não tem tâmaras é uma casa que tem fome. Hoje, se a gente for considerar isso, então hoje a maior parte das pessoas tem fome, né? Tem pessoas que nem conhecem o que é tâmara. Então, aqui o profeta Muhammad a.s. está falando do tempo deles em relação às tâmaras. Do nosso tempo, ele falou, ou sha'ir, sha'ir que seria a cevada, também era muito usada naquela época, que eles faziam pão de cevada, ou de trigo. Trigo já é geral. Aí você fala, mas o trigo ele não é a alimentação básica dos países. Aí você fala, qual que é a alimentação básica aqui no Brasil? É o arroz. O arroz, então, você compara o arroz a essas alimentações. Então, naquela época, a alimentação básica era a cevada e a tâmara. Na nossa época, a alimentação básica é o arroz e o feijão. Então, e aí você vê, tem países que talvez eles falam, não, arroz e feijão aqui não, é outro tipo de alimentação que ele é o básico. Então, você compara também aquilo naquela cidade ou naquele país. E aqui a gente pode dar ou em alimentos ou no valor do alimento. Ou no valor de alimento. Aí o profeta ele explicou, ele disse, ala al-abdi, ele começou, al-abd, o que é o abd? É o escravo. Até o escravo ele paga assim, porque o escravo ele não tem, quem paga por ele é o seu senhor, porque ele não tem algo que seja dele. E hoje não temos escravidão, mas antigamente, quando tinha escravidão, tudo que o escravo tinha era o de seu senhor. Então, como o profeta Muhammad a.s. estivesse falando, você que tem um escravo, você deve pagar o Zakat al-Fitr pelo seu escravo também, e não somente por você. Ala al-abdi wal-hurr, e a pessoa livre.
pelo livre e pelo escravo. وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى, e o homem e a mulher. Então não somente a mulher, ou não somente o homem, os homens e as mulheres. وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ, e as crianças e os idosos. Quer dizer que ninguém escapa. Até uma criança que tem um mês, tem um dia, nasceu naquele dia, ela já paga o zakat. Nasceu no último dia de Ramadan, ela já paga, ou você paga por ela, o zakat. Então não é necessário que a pessoa que paga o zakat por ela seja uma pessoa jejuadora. Então, mesmo a pessoa que está doente, a pessoa que não jejuou, que é pequena, então você paga por ela. Uma pessoa idosa, que não consegue jejuar também, você paga por ela. Min al-muslimin, dentre os muçulmanos. Então, quem não é muçulmano não é obrigado a pagar, e quem não é muçulmano, ele não recebe zakat al-fitr. Para pagar, para receber, tem que ser um muçulmano. Porque das condições da aceitação do zakat al-fitr, a pessoa tem que ser muçulmana. E nós, como nós falamos, ela é paga para dois tipos de pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala citou dentro do zakat, que seriam os pobres e necessitados. Qual é a diferença entre pobre e necessitado? Você sabe? Que não tem dinheiro. Tá bom. Não está necessitado, mas tem que ter. Ele não tem como conseguir nada. Tá. Tem uma divergência aqui entre pobre e necessitado. Tem os que falam que o pobre é mais rico, um pouquinho mais rico que o necessitado. Necessitado é tipo mendigo. Mendigo, que não tem nada. Tem os que falam, o pobre é aquele que tem o sustento do seu dia. O necessitado é aquele que não consegue ter o sustento do seu dia. E tem outros sábios que falam, não, é ao contrário. Só que se a gente for comparar com os versículos do Corão, a gente fala que o necessitado, ele é um pouco melhor a sua situação do que o pobre. Porque Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surah Al-Kahf, ele disse sobre o miskin que é o necessitado. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ, necessitados que eles iam o quê? De uma safina que seria um barco. Necessitados e tem um barco. Aqui a gente aprende o quê? Que talvez a pessoa tem um emprego, tem algo que você fala, mas essa pessoa está trabalhando, por que eu vou dar para ela? Às vezes o trabalho dela não dá para ele sustentar ou sustentar a família dele. Não é toda pessoa que trabalha ou que recebe um salário, ele é rico ou tem condições de suprir as suas necessidades. Então, o miskin, como esses que Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surah Al-Kahf, ele citou que esses masakin, eles tinham um barco e que trabalhavam no mar, só que não supria a necessidade deles. Tá? O faqir é aquela pessoa que tem é mais necessitado ou ele é menos do que a pessoa que é necessitada, que é chamada de miskin. Mas ambas as pessoas, aquele que é pobre mesmo, que não tem nada, e aquele que é miskin, ele tem um trabalho, ele tem um salário, ele tem a sua casa, ele tem o seu carro, ele tem as suas coisas. Só que mesmo assim, ele tem uma família, ele tem as necessidades dele diárias, que ele não consegue suprir as suas necessidades, você pode pagar para ele o zakat. Então não adianta você olhar e falar, eu vou pagar o zakat para o fulano, ou sadaqat al-fitr para o fulano, mas ele já tem a casa dele, ele tem o carro dele, ele tem o emprego dele. Tá, mas você tem que ver se ele está conseguindo suprir as suas necessidades e da sua família. Em geral, a regra, o muçulmano ou ele paga ou recebe. Tá? Se ele for rico, tem 9.000 sobrando na sua mão, a mais do que as suas necessidades, é um rico, então ele tem que pagar. Uma pessoa que tem um valor a menos, ele já é pobre, ele recebe. Tá? Então, ou paga ou recebe. Ou você é rico e tem que pagar, ou você é pobre e recebe. Tá? Subhanallah. O Islã ele fez com que isso fosse uma questão das pessoas terem, na sociedade muçulmana, elas um olhar pelo outro para ver esse precisa ou não, esse tem para ajudar ou não. Então, essas questões são muito importantes também na nossa vida. Aqui nós temos, assim, eu queria falar sobre essas questões, a nossa adoração. A gente está fazendo jejum, estamos fazendo vigília durante a noite, nós fazemos a sadaqa, nós fazemos o zakat, a gente recita o Corão, a gente procura as pessoas para ajudá-las, a gente faz todo tipo de prática que Allah subhanahu wa ta'ala ordena. Por que a gente recita o Corão? Para a gente saber o que Deus quer de nós.
Todas as regras e as leis que você precisa na sua vida estão no Corão. Por isso que a gente fala, a adoração mais nobre que tem dentro do Ramadã, depois do jejum e das orações obrigatórias, é a recitação do Corão. Allah, você recitar o Corão. Por que recitar o Corão? Porque eu vou saber o que Allah quer de mim. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala, aqimu salata wa atu zakata, praticam as orações e façam o zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena para que a gente procure os pobres, para a gente estar junto com as pessoas necessitadas e tal. Aqui o profeta Muhammad a.s. tem um hadith que, como se ele estivesse falando para nós. Quais são os frutos dessas adorações que vocês fazem dentro de Ramadã? Somente o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e ter o paraíso? Com certeza esse é o nosso objetivo. O objetivo maior para nós é que Allah se contente de nós. Se Allah se contentar da gente, radiyallahu anna, nós não queremos mais nada. Porque se Allah se contentar de nós, nós teremos tudo o que nós queremos nesse mundo e no outro mundo. Então você faz tudo o que você coloca em prática, a sua sinceridade é para quê? Para agradar a Allah, não agradar as pessoas. E agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, isso faz com que você se esforce mais e mais e mais para contentar Allah, para Allah se contentar de você e você conquistar aquilo que você quer. Perdão, a felicidade, ter o que você pedir para Allah subhanahu wa ta'ala e assim diante. Os companheiros do profeta Muhammad a.s., um dos companheiros do profeta Muhammad a.s. veio perguntar para o profeta Muhammad a.s. fazer uma pergunta especial. Pergunta que todos nós temos que analisar ela e ver e saber que realmente os companheiros do profeta Muhammad a.s. eles entendiam o Islã de uma forma talvez diferente da gente, por isso que eles se elevaram em relação àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão sobre eles, sobre os companheiros do profeta Muhammad a.s. Abdullah ibn Umar ele disse, veio um homem, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله. Qual é a pessoa que mais amada para Allah? Pergunta boa, né? Quem que Allah ama? Allah ama aquelas pessoas que colocam em prática a ordem dele. Por isso que o profeta Muhammad a.s. naquele hadith longo que ele falou, ele disse, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Meu servo, ele não se aproxima de mim melhor do que aquilo que eu ordenei ele a colocar em prática. Quer dizer que as obrigatórias são as que mais te aproximam de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí o profeta Muhammad a.s. ele fala, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Fala que Allah disse nesse hadith. E o meu servo, ele começa a fazer as facultativas, as voluntárias. Ele começa a fazer as ações voluntárias além das obrigatórias, hatta uhibba, até eu amar ele. Quer dizer que as obrigações, depois as voluntárias, e você ir procurar o que Allah subhanahu wa ta'ala agrada a ele e colocar em prática isso que agrada a Allah, e Allah ele começa a te amar. E se Allah te amar, إذا أحبك الله عز وجل, إذا أحبك الله عز وجل, o que acontece se Allah amar você? قال فإذا أحببته, se eu amar ele, eu serei a visão que ele olha, a mão que ele toca em alguma coisa, o pé que ele anda, para onde ele anda, o ouvido que ele ouve, a audição que ele ouve. Então ele se torna uma pessoa onde está ligado totalmente com Allah subhanahu wa ta'ala. Se você estiver ligado totalmente com Allah subhanahu wa ta'ala, você terá tudo nesse mundo. Allah colocará à sua disposição todas as criaturas e tudo que existe nesse mundo estará à sua disposição. Por quê? Allah te ama. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala nesse hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou para nós. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. Se ele pedir para mim, na hora eu vou dar para ele. ولئن استعاذني لأعيذنه. E se ele pedir uma proteção, eu protegerei ele na hora. Até tem outro hadith que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala para o anjo Gabriel, Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Eu amo fulano, ame ele você também. O anjo Gabriel começa a amar essa pessoa e ele espalha nos céus, entre os anjos, e ele diz para os anjos, anjos, Allah ama o fulano, amem ele. Todos os anjos começam a amar essa pessoa. E o profeta Muhammad a.s. ele fala, e Allah espalha o amor dessa pessoa na terra.
todas as pessoas que olham para ele vão amar ele. Por quê? Allah ama ele. A súplica dele, a ordem dele, ela se torna algo especial para Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, tem uma história. A gente fala essas coisas assim para vocês sentirem o que é adoração real. Já ouviram falar sobre o Imam Ahmad, que nós já falamos várias vezes sobre ele. O Imam Ahmad ibn Hanbal era um dos grandes sábios. E ele que fez uma das escolas que nós temos. As 4 escolas, tem uma que é a Hanbali, que seria as regras colocadas, extraídas do Corão e da Sunna do profeta Muhammad a.s. foram através desse grande sábio que seria Ahmad ibn Hanbal. Onde morava Ahmad ibn Hanbal? No Iraque, naquela época, no século II da Hijra. Ahmad ibn Hanbal, ele era uma das pessoas que eram sábias, próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, é conhecido com a sua devoção total para Allah subhanahu wa ta'ala, e todos esses sábios, como Ahmad ibn Hanbal, são citados nos livros e a gente lê sobre a história deles. No tempo do Ahmad ibn Hanbal, o governador do Iraque, dentro do palácio dele, tinha uma moça que ela estava apoderada de um gênio. O gênio, ele penetrou nessa moça aí. Esse gênio que se penetrou nessa moça, ela não conseguia ser uma pessoa normal. Então ela se batia, tal, às vezes ela avançava nas pessoas. Uma pessoa que tem um gênio que se apodera dela, ela se torna uma pessoa anormal. O governador do Iraque, começaram a procurar, né? Procurem um médico, procurem um remédio, procurem isso. As pessoas às vezes pensam que são coisas mundanas. Só que no final, tem uma pessoa que era sábia, próxima do governador, disseram: olha, esse daqui é um gênio que se apoderou dessa moça, e tem que ter uma pessoa que seja bem devota para Allah subhanahu wa ta'ala para conseguir tirar esse gênio dessa pessoa. O governador disse: quem é a pessoa mais devota do Iraque? Eles disseram: quando a gente fala sobre devoção, você vai logo no Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal era a pessoa mais devota naquela época e mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. O governador mandou 2 pessoas, 2 guardas, e disse para eles: vão até o local onde está o Ahmad ibn Hanbal e chamem ele para vir aqui e falem para ele que tem uma moça dentro do palácio do governador e ela está com os gênios se apoderando dela e a gente não consegue tirar esse gênio dela. As pessoas se esforçaram, mas não conseguiram. E o governador está te chamando para que você tire esse gênio dessa mulher. Onde que estava o Ahmad ibn Hanbal? Disseram onde que está. Ele estava numa mesquita dando uma aula. E foram aquelas 2 pessoas, os 2 guardas, foram até a mesquita, procuraram o Ahmad ibn Hanbal, viram que o Ahmad ibn Hanbal estava numa aula e os alunos estavam ao seu redor. Os 2 guardas entraram e foram lá, falaram para o Ahmad ibn Hanbal: olha, uma ordem do governador para você ir lá no palácio para tentar tirar o gênio daquela mulher. E explicaram a situação. Ahmad ibn Hanbal disse: eu estou numa aula e não consigo sair daqui agora. Eles falaram: mesmo com a ordem do governador? Ele falou: mesmo com a ordem do governador, eu não saio agora daqui. Eles falaram: mas é algo que precisa ser rápido e não podemos esperar. Ahmad ibn Hanbal, ele disse: já que é algo rápido, não pode ser esperado, e vocês estão falando que é um gênio que se apoderou numa mulher, peguem o meu sapato e levem até esse gênio e digam: o Ahmad, ele disse para o gênio que estava se apoderando da mulher: você quer sair dela ou você quer levar umas chineladas do sapato do Ahmad ibn Hanbal? Eles estranharam, né? Ele falou: façam o que eu estou falando. E pegaram a parte do sapato do Ahmad ibn Hanbal e foram até a mulher, até a garota que estava lá apoderada do gênio, e falaram com ela. O Ahmad ibn Hanbal, ele disse: ou você saia dela ou você irá apanhar com esse sapato. O gênio saiu na hora. O gênio saiu na hora. E aquela moça sarou, ficou curada. Depois de um tempo, o Ahmad ibn Hanbal faleceu. Depois que o Ahmad ibn Hanbal faleceu, voltou o gênio para aquela moça. Na hora que voltou para aquela moça, eles disseram: Ahmad, eles falaram: Ahmad faleceu.
Tá, mas naquela época trouxeram o sapato do Ahmed e conseguiram tirar o gênio dela. Eles falaram, procure o sapato do Ahmed ibn Hanbal para ver, para ameaçar o gênio novamente. Foram lá e acharam o sapato do Ahmed e foram lá no gênio e disseram, ou você sai dela, ou vai levar uma sapatada na cabeça. O gênio disse, não, nós fomos ordenados a obedecer o Ahmed ibn Hanbal. E nós juramos, se o Ahmed ibn Hanbal mandasse a gente sair do Iraque todo, nós iríamos sair. Porque o Ahmed ibn Hanbal era uma pessoa devota a Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine essa devoção que as pessoas tinham, que Allah subhanahu wa ta'ala faz com que tudo que está ao seu redor esteja à sua disposição. Allah. Então, nós temos que aprender que você coloque em prática as suas adorações, você coloque em prática aquilo que Allah ordenar você a fazer, essas ordens para que agrade a Allah. E se agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, você está totalmente, ficará satisfeita. Por isso que esse homem perguntou para o profeta Muhammad alayhi salam, Ayyun nasi ahabbu ila Allah? Qual que é a pessoa mais amada para Allah? Para chegar nesse estado, né? De ser uma pessoa que Allah se contenta dele. E disse, Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Eu quero saber quais as pessoas mais amadas para Allah e quais são as ações mais amadas para Allah. Vamos saber o que o profeta vai falar para a gente tentar ser as pessoas mais amadas para Allah e colocarmos em prática as ações mais amadas para Allah. Aí o profeta Muhammad a.s. ele disse, Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. As pessoas mais amadas para Allah são as pessoas mais benéficas para as pessoas. Quanto mais você beneficia as pessoas, os outros, mais você será amada para Allah. As pessoas que procuram, sempre tem pessoas que a preocupação delas, quem que está precisando? Como é que eu posso ajudar o fulano? Como é que eu posso levar o tal para aquele fulano? Como é que eu consigo ajudar alguém? Como é que eu consigo levar a felicidade para alguém? Como é que eu consigo fazer com que a pessoa seja suprida a sua necessidade? Tem pessoas que a preocupação dela é somente isso. Essas pessoas são as mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não falou a pessoa que mais reza, a pessoa que mais jejua, a pessoa que mais faz não sei o quê. Não, é a pessoa que tem mais benefício para as demais pessoas. Anfa'uhum lin-nas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falou somente para os muçulmanos, para todas as pessoas que estão ao seu redor, que você seja benéfica para elas. Quanto mais você é mais benéfica para as pessoas, mais amada para Allah subhanahu wa ta'ala você será. Isso nos mostra o quê? O que nós aprendemos disso? Que nós temos que ser benéficos, em primeiro lugar, para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, para te beneficiar elas, de todas as formas que nós podemos. Então, quanto mais você beneficia as pessoas, mais amada para Allah você será. E Ramadan nos ensina isso. Você jejua, começa a lembrar, o fulano precisa, o fulano tal, o fulano ele talvez está passando fome, o fulano está passando necessidade, você vai fazer caridade. Nós falamos que a caridade nesses dias, nessas noites, uma pessoa que fazer uma caridade, ela equivale a 84 anos de caridades. Qualquer caridade que você fizer na Laylatul Qadr. Uma oração à procura de um necessitado, de uma pessoa que precisa de alguma coisa. Então, por isso que o Islã, ele quer colocar a gente para sermos ativos numa sociedade. Ativos no lugar onde nós estamos, para o bem. E aí o profeta Muhammad a.s. ele disse, وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. E as ações mais amadas para Allah, aí ele disse, sururun tudkhiluhu ala muslim. Trazer uma alegria para um muçulmano. Essa é a ação mais amada para Allah. Você deixar um muçulmano alegre. جبر الخواطر ماشي. نعم. جبر الخواطر. جبر الخواطر. جبر الخواطر. Talvez você, uma pessoa que está triste, tal, você chega e dá um sorriso só. Fala, tudo bem, como é que você está? Está triste porque esse mundo é tão curto, né? A gente, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fez a gente muçulmanos, a gente está jejuando, nós estamos praticando as orações e tal, nós temos que estar felizes. Essa pessoa fala, subhanallah, eu precisava dessa palavra, eu precisava desse sorriso, eu precisava desse toque que você deu na minha vida. Então você fez uma ação para deixar uma pessoa ficar contente, contentar uma pessoa,
trazer uma alegria para uma pessoa. Imagine uma pessoa que é necessitada. E às vezes ela espera, meu Deus, eu não consigo comprar o meu remédio. Meu Deus, hoje eu não sei se eu tenho para comer, fazer a minha refeição ou não. E você chega, de repente, você está lá para entregar uma refeição, para dar um dinheiro para essa pessoa comprar o seu remédio, para você fazer algo que contenta essa pessoa. Essas são as ações mais amadas para Allah. Aí o profeta, ele foi citando essas ações que você pode alegrar ou pode levar de benefícios para as pessoas e que são as mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse, أو تكشف عنه كربة. Em primeiro lugar ele falou, trazer uma alegria para um muçulmano. Em segundo lugar ele falou, ou você aliviar uma aflição de um muçulmano. Ele tinha uma preocupação, ele tinha algo que ele não estava conseguindo resolver. Você chega e fala para ele, isso é fácil, vamos lá, eu vou te ajudar e tal. E a pessoa fica lá, alhamdulillah. Se não fosse essa pessoa, né, que Allah mandou ele, eu não teria feito isso. أو تقضي عنه دينا. Ou você pagar uma dívida dele. Você pagar uma dívida dele. Tem um hadith do Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, que certo dia ele estava na mesquita do profeta Muhammad alayhi salam, e ele estava de vigília, estava de i'tikaf, dentro da mesquita. E ele viu uma pessoa preocupada, que passou ali perto da mesquita. E ele sentado, dormindo ali na mesquita, fazendo i'tikaf. E o i'tikaf é uma das ações, uma das adorações mais nobres que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida também. I'tikaf, a pessoa ficar dentro da mesquita, ficar de retiro, somente recitando o Coran, fazendo dua, dormindo dentro da mesquita. Ibn Abbas, ele estava lá. E ele viu o homem passando por lá e ele viu a preocupação daquele homem. Aí ele perguntou para o homem e disse para ele, eu percebo que você está com um problema, pelo jeito que você está. Aí ele falou, eu juro que eu tenho uma dívida com uma pessoa que ele está me cobrando e eu não consigo pagar. Abdullah ibn Abbas não tinha dinheiro, só que queria ajudar o homem, porque ele soube desse hadith do profeta Muhammad alayhi salam. Aí ele falou, você quer que eu vou com você até esse homem para tentar convencê-lo, ou para ele deixar essa dívida, ou para deixar para frente? O homem olhou para Abdullah ibn Abbas e disse para ele, com certeza, mas eu vejo que você está em vigília, você está em i'tikaf. Quem está em i'tikaf, ele somente sai pelas necessidades. E se não tiver algo necessário, se ele sair da mesquita, corta o i'tikaf dele. Aí o homem disse para Abdullah ibn Abbas, sim, com certeza eu queria, mas você não está no i'tikaf? Abdullah ibn Abbas, ele disse, sim, mas eu ouvi as palavras do profeta Muhammad alayhi salam, e não faz muito tempo, antes de ele morrer, dizendo que aquele que sair com o seu irmão para aliviar a sua situação, se ele estiver em apuros, e sair com ele para aliviar a situação dele, seja ela suprida ou não, você foi lá e tentou, é como se ele estivesse fazendo i'tikaf um mês na mesquita do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. É só você sair e ir lá, tentar convencer. Eu tentei, mas não deu. Essa tentativa, ela tem o valor de como você estivesse fazendo o i'tikaf durante um mês, aonde? Na mesquita do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Aí o Abdullah ibn Abbas, ele disse, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse, e se você for com ele para aliviar a situação dele, conseguir suprir a necessidade dele, Allah irá afirmar os seus pés no dia do juízo final, quando você estará no Sirat, e onde vários pés irão se escorregar, o seu pé ficará firme até você entrar no paraíso. Imagine que situação que a pessoa tem que, né, que o profeta Muhammad alayhi salam mostrou para nós, para que a gente tenha esse grande privilégio. E aí ele disse, takshifu anhu kurba, ou taqdi anhu daynan, ou pagar uma dívida dele, ou tatrudu anhu ju'an, ou saciar uma fome dele, a pessoa que está com fome. Você vai lá, e hoje quantas pessoas em Gaza, quantas pessoas no Sudão, quantas pessoas ali que estão passando fome, e que não tem de onde trazer, não tem serviço, não tem trabalho, não tem até alimentação ali, e você nesse mês de Ramadã, você estar alimentando uma pessoa lá em Gaza, alimentando uma pessoa no Sudão, alimentando uma pessoa num lugar onde tem as guerras e tem a pobreza.
E são vários. E Allah subhanahu wa ta'ala, às vezes, ele coloca essas situações para elevar a posição dessas pessoas que estão passando fome e para elevar a posição da pessoa que tem condições e ajuda. E nós temos que olhar nesses dias, subhanallah, o mais que você puder fazer nesses dias, nessas noites, para aliviar a situação dessas pessoas, você terá um grande valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Aí o profeta Muhammad a.s. ele disse: "Wala an amshiya ma'a akhi fi haja", esse é outro hadith, e se eu encaminhar com meu irmão para ter ou para aliviar uma situação, uma necessidade, ahabba ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra. Esse é outro hadith também. É melhor para mim do que ficar no i'tikaf na mesquita do profeta Muhammad a.s. durante um mês. Você mandar uma alimentação para uma pessoa necessitada, você ajudar uma pessoa necessitada, é melhor, não é igual. É melhor do que você ficar na mesquita do profeta Muhammad a.s. em Medina durante um mês, retirada, adorando Allah, rezando ali na Rawda, fazendo súplicas, fazendo recordação e tal. É um grande privilégio isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: ajude o seu irmão em qualquer questão, mesmo que seja pequena, que será melhor do que essa pessoa que está dentro da mesquita do profeta Muhammad a.s. durante um mês. E o profeta Muhammad a.s. ele disse também: وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ. Às vezes a pessoa fica lá irada com alguém e tal, não sei o que. Aí o profeta Muhammad a.s. ele falou: quem refreia a sua fúria, tá? كَفَّ غَضَبَهُ. Não chega e fica lá. E o jejum, ele te ensina isso, porque o profeta Muhammad a.s. ele disse: se alguém brigar com você, se alguém te xingar, se alguém quer avançar em cima de você, você está de jejum, você fala: inni sa'im, inni sa'im. Você não faz igual a ele. Tira a sua fúria e fala: inni sa'im, inni sa'im. O jejum está me ensinando a refrear a minha fúria, a minha ira. Aí o Rasul a.s. ele falou: وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Todos nós temos falhas na nossa vida. O profeta Muhammad a.s. ele falou: a pessoa que refreia a sua ira, a sua fúria, Allah subhanahu wa ta'ala irá recobrir as suas faltas. Não irá mostrar para ninguém as suas faltas. Irá perdoar todas as suas faltas e falhas. Quantos de nós não temos falhas, faltas, tal? Então, nós temos que sempre procurar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ele cobre sobre nós, ele perdoa. E aí o profeta Muhammad a.s. ele falou: "Man kadhama ghaydahu wa law sha'a an yamdiyahu amdah". E se a pessoa reprime a sua raiva, onde ele tinha condições de agir, tinha condições de colocar essa raiva em prática, sem que ninguém conseguisse fazer nada contra ele. Só que ele fez isso por Deus. O profeta Muhammad a.s. ele disse: "Mala Allahu qalbahu raja'an yawm al-qiyamah". Allah preencherá o seu coração na esperança no dia do final. Ele está no dia do final onde as pessoas todas estão com medo, e ele está com aquela esperança do que Allah irá colocá-lo no paraíso. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَتِهِ. Aquele que andar com seu irmão na sua necessidade, حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ. Até que o irmão dele esteja a sua necessidade suprida. أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ. Allah irá firmar os seus pés no dia onde os pés irão se escorregar na senda. Esperamos que nós sejamos entre essas pessoas. E devemos, inshallah, o mês de Ramadã tem que nos ensinar a colocarmos tudo isso em prática, para que esse curso de Ramadã a gente consiga fazer o máximo que puder, para quando sair o Ramadã a gente estar dispostos a continuar com isso, inshallah. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh, tem 3 perguntas no Instagram. Uma é, a pessoa quer saber sobre o zakat, se ela quiser pagar mais do que 30, pode pagar? Sim, o zakat, o mínimo é entre 25 e 30. Se a pessoa pagar a mais, é melhor. E a gente fala 25, 2,5 kg de arroz por causa do pobre. Porque se você falar um valor a mais, você fala... Não, tem pessoas que falam: chefe, você fica falando 25 reais, 30 reais. As pessoas têm condições. Você tem. O fulano tem. O fulano tem. Mas a maioria não tem. Uma pessoa que tem uma família, você fala para ele, o cara que tem 5, 6 filhos, ele e a esposa. Aí você coloca lá, ele vai fazer as contas, 30 reais vezes 7 e tal. Eu falo, pô, é um valor grande para ele. Então a gente fala o mínimo, por causa dos pobres. Agora, aquele que tiver condições, não vai ficar nos 25 e 30.
ele tira 50, tira 100, tira 1000. Aí, quanto mais, é melhor. Quanto mais você é generosa com as pessoas, mais Allah subhanahu wa ta'ala será generoso com você, se você tiver condições. Isso é contado como zakat feita ou como zakat normal? Como? Se a pessoa pagar mais de 30, é tipo mais zakat feita que ela está pagando ou é caridade normal? Não, a zakat al-fitr, a mínima é X, então se ele pagar a mais, o valor do zakat al-fitr dele será mais. Ainda é zakat Isso, com certeza. A outra pergunta é se a pessoa tem um empregado que mora na casa, tem que pagar por ele ou não? Não, o empregado que mora em casa, só se você for responsável por ele, se ele recebe um salário, você tem um empregado e ele recebe um salário, então você não é responsável por ele. A não ser que alguém more na sua casa e fale, olha, eu quero comer, beber, dormir, não precisa pagar nada para mim. Eu sou uma pessoa, quero me considerar como uma pessoa da família. Aí você é responsável, ele quer roupa, eu preciso de uma camisa e tal, você vai lá e comprar, hoje não tenho dinheiro, depois eu te compro e tal. Essa, sim, você paga por ela. Agora, o empregado que recebe o seu salário, ele deve pagar o zakat al-fitr dele, você não é obrigado a pagar por ele. Muçulmano, não, Sheikh? Não, nós falamos muçulmanos. Para pagar o zakat tem que ser muçulmano e para receber o zakat tem que ser muçulmano. Tá? Para pagar e receber tem que ser muçulmano. A outra pergunta é de uma nova muçulmana, ela falou que os muçulmanos que estão em Gaza e passando a situação que eles estão, mesmo nessa situação, é obrigatório para eles jejuar ou não? É obrigatório? É obrigatório eles fazerem o jejum do Ramadã, mesmo nas condições que eles estão? Sim. O jejum, a oração e tal, eles têm que fazer. Agora, o pessoal de Gaza são obrigados a fazer o jejum? Elas são as pessoas que mais fazem o jejum e mais se preocupam com isso. Não só em Ramadã. Esse pessoal, eles fazem fora de Ramadã também. Agora, a situação de uma pessoa que não tem condições, ele fala, olha, eu estou de jejum, mas às vezes eu chego numa condição onde vai ter um esforço máximo, eu estou numa guerra, me defendendo de um agressor, de um inimigo e tal, e não consigo continuar o meu jejum. Aí essa quebra na hora que chegar no máximo, aí ele quebra o jejum e depois repõe quando tiver condições. E nós sabemos que as maiores batalhas, as batalhas que mais tiveram destaque eram em Ramadã. A batalha de Badr era em Ramadã. Fath Meca, a conquista de Meca, era em Ramadã. Isso daqui no tempo do profeta Muhammad a.s. Isso significa que o Ramadã não impede da pessoa se esforçar ao máximo mesmo na guerra também, né, para se defender do agressor, que hoje os agressores são os máximos. E a gente aqui no Brasil estamos também tendo um perigo aí desse Trump, desse mundo aí que está querendo agredir todo mundo. E bom que o nosso governo aqui também, ele está se preparando ali, né? Eles estão acordando, né? Que não, nós temos que ter a nossa arma forte também para intimidar o inimigo, porque o inimigo ele não tem, muçulmano, não muçulmano, tal. Quem é fraco ele está indo lá e colocando a mão. Então por isso que a gente fala, né? O Islã ele fala para você ser uma força grande, não para atacar as pessoas e injustiçar elas do jeito que esses grandes países fazem. Não, mas pelo menos para você intimidar o seu inimigo, e na hora que o inimigo quiser colocar a mão em você, você corta ela, se tiver condições de cortar. Inshallah, que as pessoas lá em Gaza, as pessoas que estão batalhando lá, e nosso país aqui, o Brasil também, que sejam fortes para cortar a mão de quem quer colocar a mão na nossa terra, no nosso país aqui, né? Nós queremos viver em paz. Só que nós temos que ter a grande força, né? Porque o inimigo ele não entende, só entende com força. Não adianta, as pessoas falam política e tal. A política ela tem certo limite, mas na hora que o inimigo não quiser a política, você está lá. Mais perguntas? Não. طيب إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.